Aqui já. Um minuto para começar. Todo mundo bem aí? Todo mundo é craque no assunto, só eu que não. Mas, Fabrício, você tem muita coisa, você já aprendeu muita coisa. Do SPED mesmo, você já está ficando craque. Já escreve que nem, ó. Nós estamos ao vivo já. Calma aí só um pouquinho. Um minuto. Pá. Oi, pessoal, já estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Conselho Federal de Contabilidade, que traz o tema Benefício Emergencial. Entenda como funciona o empregador web. O site é uma plataforma onde os empregadores comunicam ao governo os acordos que fizeram com seus trabalhadores relativos ao programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. Entre outras finalidades, a iniciativa desse site foi criada para conter os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid-19. Já estão aqui comigo a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, contadora Ângela Dantas, que será mediadora deste bate-papo, o auditor fiscal do trabalho, coordenador geral do governo digital trabalhista, o senhor João Paulo Ferreira Machado, e a consultora e analista de negócios na área contábil, Geni Schulter. Quem quiser participar desse bate-papo, pode enviar perguntas aqui para o nosso chat, que a gente vai selecionar algumas que serão respondidas no final da live. Desde já, eu desejo a todos um excelente bate-papo e passo de imediato a palavra para a conselheira Ângela. Tenham todos um excelente evento. Conselheira, a palavra é com a senhora. Olá. Olá, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui, né, representando aqui o Conselho Federal de Contabilidade. Que ela está com... Essa reunião, essa live... A conselheira está com um pequeno problema de conexão. Então, assim que ela voltar, eu já queria pedir para a Geni para falar um pouquinho, Geni. Por favor, Geni, para você falar um pouquinho, já para a gente começar, depois que a conselheira voltar, para falar um pouquinho sobre essa plataforma. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live do CFC. Bom, eu estou representando todas as empresas de software, né? Então, a gente está com essa parceria com o CFC e também com a Secretaria do Trabalho e também juntamente com a DataPrev, né? Que está fazendo todo esse caminho aí para o benefício emergencial, que é o empregador web que a gente faz por lá, né? Então, a gente tem várias dúvidas já separadas aqui. Não sei se a gente já pode... Quer que a gente já começa? Já pode falar algumas dúvidas, sim, por favor. Então, tá bom. Bom, a primeira questão que eu separei aqui é como podemos entender as consultas que existem dentro do empregador web. Então, assim, a gente sabe que existe a MP 936, né, que ela, então, nos permite reduzir jornadas, salários, ela permite fazer suspensão de contratos. Depois, em seguida, veio a portaria, que trouxe algumas mudanças também em relação na verdade, veio esclarecer, né, a MP. E aí os empregadores têm o prazo de 10 dias para fazer essa comunicação ao governo. E como se faz essa comunicação ao governo? Justamente através do empregador web, né? Então, assim, empresas com CNPJ e SEI usam o empregador web, empregadores domésticos, então, com CPF, utilizam os serviços do MTE, né? O GovBR. E aí a gente vem tido alguns problemas em relação ao processamento no empregador web,
E aí eu gostaria de esclarecer algumas coisas, e a gente tem aí, juntamente com a gente, o João Paulo, que pode dar bastante informações, né, em relação a como está esse processamento, o que está sendo trabalhado. A gente sabe que tem muitos problemas acontecendo, mas a gente também entende que é um momento emergencial, né, como diz o próprio benefício, emergencial, então a gente está passando por uma situação difícil, mas nós vamos conseguir, né, nós vamos vencer tudo isso aí em breve. Então, vamos lá. Em relação às consultas que a gente faz no empregador web, né? Então, eu separei aqui em 3 pontos. Consulta dos arquivos importados, consulta dos benefícios e a consulta depois dos benefícios processados. Então, a gente tem que ter bem essa separação. Quem faz a importação do benefício, né, do requerimento via arquivo no empregador web, então, existe a consulta do arquivo importado. Ali eu tenho status de em processamento, eu tenho status de processado, rejeitado, e pode ainda ter o processado com erro, né? Então, o em processamento, ele aparece imediatamente no momento que eu faço a importação. Fiz a importação, vou consultar o arquivo, ele vai aparecer em processamento. Isso dura, em média, 1, 2, 3 dias no máximo, depois ele já é processado. Mas a gente tem que entender que é processado o arquivo, não é o benefício que está sendo processado naquele momento ainda. 2, 3 dias depois ele aparece como processado, pode ter os casos de com erro, né? Então, João Paulo, a gente tem uma situação bem crítica, inclusive já apontada, né? Que alguns, lá no início, né, de abril, os primeiros lotes que foram importados, onde no mesmo arquivo eu tive empregados com conta, empregados sem conta, ele acabou aparecendo como erro aqueles que não tinham conta, sendo que não é obrigatório ter conta. Então, isso lá no início de abril a gente identificou, ainda tem casos com arquivos parados dessa forma, né? Então, a gente precisa realmente de um reprocessamento e realmente basta um reprocessamento, porque a gente já identificou que esse problema atualmente está corrigido. Se eu faço importação de arquivos agora, tendo com conta, sem conta, ele já está importando normalmente sem erro nenhum. Então, a gente precisa que a data prévia processe isso. E aí a gente pede, inclusive, para, a princípio, não mandar o novo arquivo, porque vai perder aquela data do recebimento, né? E a data do recebimento está lá e só precisa, na verdade, reprocessar. E tem a questão do rejeitado que está ocorrendo agora para situações de quem está mandando um novo arquivo para benefícios já processados. Então, ele me dá justamente a informação de que impeditivo, requerimento para esse trabalhador já processado, não é possível mais atualizar os dados. Então, até que se libere essa funcionalidade nova de poder retificar, incluir um novo acordo, prorrogar, excluir tudo mais, ele está dando esse impeditivo, tá? Então, isso é em relação à consulta dos arquivos. Segundo ponto, a consulta dos benefícios. Aí a gente faz uma consulta por CPF ou de todos os CPFs que constam na base daquele empregador. Lá eu tenho, então, status de processado, sim ou não, né? Estando processado, hoje ele não me permite fazer nenhuma alteração, nem retificar, nem incluir um novo, nem excluir, nem alterar, certo? Estando processado não, ele permite e ele sobrepõe. É isso que está acontecendo nesse momento. E aí eu tenho uma terceira consulta que, logo depois do processado benefício, logo abaixo, eu tenho a verificação dos benefícios processados. Seja ele apresentando notificação, alguma divergência, ou apresentando as parcelas com a data e o valor de pagamento. Aparecendo a data ali, está todo mundo feliz né, enfim, processou certinho. Mas tem os casos que aparecem divergências, notificações, e aí não aparece a parcela. Mais adiante a gente vai falar sobre essas notificações, tá? Então, essa é a resposta em relação à consulta, de como a gente consulta dentro do empregador web, tanto o arquivo, se ele está processado ou não, se ele tem algum problema, e também a consulta dos benefícios. São 2 consultas diferentes. Como eu falei no início, o arquivo processa rapidamente, o benefício, ele deixa para ser processado mais perto do pagamento, mais perto lá na semana do pagamento. Até conversando com o pessoal lá que faz esse processamento, eles querem trazer que esse processamento de benefícios seja feito antes, até porque aí o empregador já pode se agilizar se tiver algum problema antes de cair, antes de passar do prazo do pagamento, né?
Para minha parte dessa pergunta era isso, se o João Paulo quiser concluir. Pronto. Inclusive, muitos questionam isso, porque verificam e quando já está em processado, você já tem a data do pagamento. Quando ainda não está, eles não aparecem. Fica esse questionamento, eu não estou conseguindo identificar a data do pagamento. Então, é exatamente, que são consultas distintas. É isso, João Paulo? Por favor, complemente um pouco sobre isso. Sim, Ângela. Muito boa noite, Ângela. Boa noite, Geni, a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder estar aqui falando junto ao CFC. Eu, que além de bacharel de Direito, também sou bacharel em Ciências Contábeis. Então, me sinto em casa no CFC. Minha esposa também é contadora, servidora concursada como contadora. Então, também todos aqui se sentem em casa estando no CFC. O CFC que tem nos recepcionado nas nossas reuniões do GT Confederativo, do E-Social, dentro da coordenação de governo digital trabalhista, que é onde eu estou atuando hoje como coordenador geral. A principal atribuição é a implantação do E-Social na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e as interações do E-Social com todos os outros sistemas da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Previdência, enfim, de toda a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E, com isso, eu estou acompanhando o desenvolvimento do sistema do benefício emergencial, junto com a Secretaria de Políticas Públicas de Trabalho e a Coordenação Geral de Gestão de Benefícios, para poder entregar o sistema e fazer as evoluções que ele necessita. Em relação ao que a Geni respondeu, eu acho que está assim, realmente muito, muito completo. Vale a pena fazer alguns comentários, que em relação aos arquivos que ela comentou, que muitos arquivos eles foram processados, e depois, quando foi se identificar, o arquivo estava com 4, 5 vínculos, um exemplo. Um acordo foi processado e foi para frente, os outros 4 foram ignorados, e não estão na base. Nós discutimos com a data prévia essa semana, hoje, inclusive, um pouco antes de estar aqui, a gente estava reunido com a data prévia, a equipe continua reunida nesse momento, inclusive, e a ideia é que a data prévia reprocesse esses arquivos. Aqueles que não tiverem nenhum problema, ele vai seguir para frente, vai entrar no próximo lote de pagamento, se já estiver com prazo para pagamento, e os que tiverem com problema, vai haver uma notificação para que o empregador possa entender qual é a situação e fazer as correções necessárias. A gente vai falar mais à frente os momentos para essas correções. Então, a ideia é aproveitar, sim, essa data, porque a portaria 10.486, ela deu um prazo superior daqueles 10 dias de envio, né, quando da publicação dela. Não há perspectiva de se dar prazo de novo para todo mundo, mas pelo menos para essas situações que você enviou, teve um erro, você está sendo impedido de enviar uma complementação, alguma coisa, com certeza podem ficar tranquilos que o empregador não vai ser penalizado por não estar sendo ele o culpado pelo não envio. É uma situação de limitação sistêmica que está sendo resolvida. Em relação ao processamento dos benefícios, realmente, ele só é processado, o arquivo é processado e é guardado lá na base. O benefício ele só é processado uma semana antes do pagamento. Eu vi, inclusive, aqui no chat que já existem vários questionamentos. Olha, já faz desde o dia 20 de abril que a gente mandou, até agora não foi processado. Por quê? Exatamente, o que vai ser pago no dia 20 de abril vai ser processado essa sexta-feira dessa semana e encaminhado para o banco para pagamento na semana seguinte. Então, ele demora esse processo. Como já foi adiantado também aqui pela Geni e pela Ângela, a ideia é de a gente trazer esse processamento mais para perto, para que, caso tenha uma notificação, uma necessidade de correção, essa correção já possa acontecer, porque só quando ele é processado é que o empregador e o empregado, no momento que o benefício é processado, vai para o empregador web ou para o GovBR, se for o caso de um empregador doméstico ou pessoa física, e vai também para as informações do empregado para ele consultar. Somente depois de processado, mas enquanto não tem esse processamento, o empregador, se tiver alguma divergência que tem que corrigir, ele não fica sabendo. Então, por isso a gente quer antecipar, trazer esse processamento para logo depois do envio, ainda que o pagamento demore um pouco mais, que são 30 dias, mas não deixava processar só nas vésperas do pagamento, como a gente tem feito atualmente. Perfeito, perfeito, João Paulo. Vamos continuar com você. Por exemplo, como é que o empregado acompanha a liberação do seu benefício?
Como é que ele tem acesso a essa informação? A partir do momento que acontece esse processamento do benefício, automaticamente a informação vai para o empregador web, para o empregador ter ciência das parcelas ou da notificação, se ela existir, e vai também para o aplicativo da carteira digital do empregado ou para o GovBR. Ele pode constar pelos dois caminhos, pelo aplicativo da carteira digital ou pela sua senha no cadastro do GovBR, e ter a informação das parcelas, do banco, do número da conta, para onde está sendo enviado, ou se tiver uma notificação que deu algum erro, alguma divergência, ele também é informado nesse momento do processamento. Então, até para esse acompanhamento do empregado mais rápido, para ele poder ter uma informação uma confiança maior de que aquela informação de suspensão, de redução de jornada dele foi comunicada ao governo no prazo, que a gente pretende fazer a antecipação desse processamento para que essa informação chegue mais breve. Perfeito. Então, a CTPS digital mesmo é um grande aliado do empregado. Ele vai acompanhar... Esse projeto Carteira de Trabalho Digital, que é um reflexo do e-social, da qualificação das nossas bases, uma substituição que o empregador antes tinha que fazer tudo no papel, hoje ele não precisa mais anotar papel, comunicou no e-social, ele cumpre automaticamente essa obrigação de anotação em carteira. Ela vem exatamente para trazer mais transparência, mais qualidade na informação, especialmente para o empregado, que fica muito mais tranquilo de que aquela informação foi enviada para o governo está tendo ciência, ele está registrado, como é o comum de se questionar, será que foi feito o registro do empregado ou não? Ele já fica sabendo aquilo no dia que é enviado para o social, em minutos, essa informação é processada e encaminhada para a carteira digital do empregado. No máximo no dia seguinte, mas em regra no mesmo dia. Perfeito, João Paulo. A Geni... Gente, na hora que eu estava falando sobre a Geni, caiu minha ligação, meu contato, né? Mas veja, a Geni aqui é uma grande parceira, ela representa todas as empresas de softwares contábeis, que é o grande parceiro do Conselho Federal de Contabilidade nesse todo processo. Até porque nós temos mais de 60 mil escritórios de contabilidade, né? São empresas contábeis, e essas empresas, na sua grandíssima maioria, elas são assessoradas por esses sistemas. E a Geni foi escolhida dentro do grupo de todas as empresas, são parceiras do Conselho Federal, para representar e tirar essas dúvidas. Geni, vamos lá. Caso apresente alguma divergência, o que deve ser feito? Você está sem som. Desculpa. Eu separei aqui, então, as divergências, as notificações que estão aparecendo quando a gente consulta benefício, tá? Então, vamos lá. Tem aquela notificação no próprio arquivo, que eu já tinha comentado antes, mas só quero reforçar aqui, que é impeditivo, requerimento para esse trabalhador já processado, não é possível mais atualizar os dados. Então, isso é o que está acontecendo agora, quando um benefício já está processado e eu mando um novo arquivo com aquele empregado, independente se é alguma alteração daquele benefício, se é um novo benefício, né, um novo acordo, se é uma retificação, independente, ele está dando essa mensagem. Isso quer dizer que a gente precisa aguardar as novas funcionalidades do empregador web, quando ele vai, então, permitir que eu inclua novos acordos, né, com novas datas, retifique alguma informação, que pode ser que teve alguma notificação e eu preciso agora corrigir, né? As notificações que estão aparecendo. Recebendo o benefício do regime geral de previdência, então esse aqui, ele realmente nega o benefício, porque o empregado já está recebendo aposentadoria, algum benefício que hoje não permite, né, ele receber o benefício emergencial. Um outro item é admissão posterior ao início da MP, então a portaria trouxe isso bem claro, dizendo que admitidos após 1º de abril não têm direito ao benefício, então se essa admissão foi após, né, depois do dia 1º, então ele está rejeitando por esse motivo. Tem a questão do vínculo não encontrado ou divergente, que tem muitos casos, depois eu vou até pedir para o João Paulo falar um pouquinho sobre isso, eu só vou citar aqui. Nesse caso aqui, a gente precisa realmente conferir os dados, né? Conferir se o vínculo tá ok, se o CNPJ, a matriz e filial foi informado corretamente, se o nome, o data de nascimento, data de admissão, se tudo bate realmente com as informações que estão na base do CNIS.
Se tiver tudo ok, né? Então, assim, a gente realmente precisa aguardar para ver se algum reprocessamento ou entrar com recurso nesse sentido. Requerente possui outro vínculo público, então também está claro na MP que se tiver vínculo público não tem direito ao bem. Divergência de dados com a Receita Federal do Brasil, então isso aqui aconteceu em vários casos, e todos os casos que eu peguei era a data de nascimento informada errada, então a maioria dos casos realmente feito cadastramento manual no empregador, né, não foi importação, porque na importação vai estar a data de nascimento enviada para o social, enviada para a CEFIP, então é a mesma informação, mas muitas vezes por cadastramento manual acabavam errando na data de nascimento. Vínculo já encerrado é uma das opções também, que no caso, ele, na base do CNISA, identificou o envio de um 2299, que é o evento de desligamento do e-social, então tem que verificar essa questão. A maioria dos casos a gente consegue facilmente identificar pela CTPS digital, ó, mais um grande benefício da CTPS digital. CPF não localizado na base da Receita Federal, também é um das notificações que eu tive aqui. Requerimento possui mandato eletivo, tá? Isso aí também o João Paulo acho que vai comentar. E já recebendo o benefício de seguro-desemprego, né? Então, se recebe seguro-desemprego, ele não tem direito ao benefício emergencial. Então, pessoal, eu levantei aqui pelo menos todas as que chegaram em mim, né? Que eu consegui separar aqui, as notificações que ele dá. Dando essas notificações, essas divergências, ele não libera o pagamento do benefício. Então, ou é o pagamento do benefício, ou ele me mostra essa notificação. E aí, muitas vezes, fica naquela questão, o que fazer, né? O que fazer nesse momento? Então, a gente precisa procurar o erro, precisa encontrar onde foi a divergência, o que é, se realmente ele está recebendo benefício, então eu faço a exclusão desse benefício, né? Eu preciso excluir, eu preciso retificar, eu preciso provavelmente alterar. Essas funcionalidades ainda não estão disponíveis, né? Então, é uma das questões que a gente vai falar mais para frente também, mas eu preciso inicialmente procurar o motivo dessa divergência, né? E aí, alguns deles ali, a gente sabe que, inclusive, vai haver aí um reprocessamento também por parte da data prévia. Eu acho que, principalmente, do requerente possui mandato eletivo. É isso, João? Então, vamos lá, Evini, complementando, então. Os motivos que você apresentou estão praticamente todos aí mesmo. Tem mais uma ou outra situação muito, muito pequena, por exemplo, situações de empregado que no CPF aparece uma informação de óbito, então também é uma divergência. Outras situações que a empresa é uma entidade pública e que também, conforme a medida provisória, não pode ter benefício. Às vezes pode ser um erro do cadastro daquele empregador, mas daí essa situação possivelmente vão ter que ser resolvidas por recurso, porque são situações pontuais que o cadastro eventualmente está divergente. Mas em relação ao mandato eletivo, a medida provisória fala que o titular de mandato eletivo não pode receber o benefício emergencial. Mas no batimento, quando foi feito o primeiro batimento, foi considerado também os suplentes. Então, nós temos uma quantidade de situações que foram bloqueadas, que são suplentes de vereadores, especialmente, que não estão podendo receber o benefício porque foi feito esse batimento, que vai ser reprocessado agora e retirado essa situação dos suplentes, mantendo apenas a vedação para os titulares, efetivamente, de mandato eletivo. Em relação à divergência de cadastro, que é a que tem maior incidência de situações, também a gente está tentando fazer algumas flexibilizações nas regras que estavam lá, para tentar atender o máximo de situações. Então, por exemplo, se o empregador mandou com o CNPJ da matriz e está vinculado ao CNPJ da filial, a gente vai fazer um batimento com todos com o CNPJ raiz para desbloquear essa situação, já que a empresa é única, o empregador é único, então que vamos considerar que é um único empregador e vai ser feito um reprocessamento para liberar. Isso já vai tirar bastante situações. Tem algumas situações de divergência porque no CNIS não tem remuneração nenhuma informada para aquele empregado. Como a portaria regulamenta que não havendo remuneração, o pagamento vai ser feito com base no salário mínimo, então vai se processar com base no salário mínimo e vai seguir o benefício. Enfim, tem algumas situações que vão poder ser automatizadas. Para todas essas situações, a dúvida é, tudo bem, vocês identificaram a divergência, como eu corrijo? A funcionalidade... Pois é, era exatamente isso que eu ia perguntar, João Paulo.
Encontrou divergência. Como fazer, né, Ângela? O que fazer? Eu não consigo fazer nada. Tem uma série de perguntas aqui nesse sentido já. Eu acho que essa resposta aqui vai contemplar muitas dúvidas. Então, em todos esses casos citados pela Geni e que eu estou complementando aqui, a promessa que a Dataprev nos fez dentro das discussões dessa semana, avaliando as demandas existentes, é que na próxima semana, a partir do dia 17, eu não vou dizer que vai ser exatamente no dia 17, mas na próxima semana vai ser liberada essa funcionalidade para alterações das informações que estão divergentes. O empregador vai entrar lá e fazer essa correção. Vamos ter ferramentas dentro do empregador web que vai possibilitar. Corrigir a informação que está divergente, daí vai ser reprocessado e a divergência vai sumir. E nas situações que também estão sendo questionadas aí, e outras questões a gente deve ter aí também de alteração e tal, isso vai ser tudo entrar nesse momento. Mas, enfim, respondendo objetivamente essa situação, na semana que vem deve ser liberada a funcionalidade, mas primeiro vai ser feito esse reprocessamento, que já vai liberar uma grande quantidade de situações e não vão precisar sequer ser corrigidas. Naquelas situações onde corrigir a base não adianta, como eu citei, por exemplo, é um vínculo que deu uma informação que é uma empresa pública e não é. Então, é uma divergência no cadastro. Aí você corrigir, não tem o que corrigir ali. Possivelmente vai ser necessário um recurso, que também vai ser liberada a funcionalidade de recurso, e aí vai ser analisado num processo administrativo e esse benefício vai ser pago. Mas esses que forem reprocessados essa semana e tiver ok, e os que a semana que vem o empregador já entrar e fizer a alteração, tudo que fizer reprocessamento, ele já entra para pagamento no próximo lote, porque a preocupação normalmente também tudo bem, você vai liberar semana que vem para alterar, e quando vai pagar? Daqui 30 dias? Não. O pagamento vai acontecer no próximo lote a partir do momento que corrigiu. Então, se for corrigido no reprocessamento essa semana, possivelmente semana que vem já pague. Os que ficarem para a semana que vem, possivelmente... avisar que os 30 dias está garantido, né? Os 30 dias... Eu não posso dizer que ele está garantido agora, porque em algumas situações os 30 dias até já passaram. Então, o empregador já está atrasado. Os 30 dias já passaram, mas ele vai ter direito aos 30 dias. Vai ter direito, vai ser pago pelo governo, a empresa não vai ter penalidade nenhuma por isso, conforme aquela situação, se ela tivesse perdido o prazo do envio em até 10 dias. Não tem nenhuma situação, não tem penalidade. Vai ser considerada a data original do envio. Porém, o pagamento vai ficar para o próximo lote a partir do momento que for corrigido e processado. Essa é a decisão que foi tomada para facilitar. Então, a empresa enviou um lote com 30 cadastros de empregados. Estava com um erro, o número do PIS errado. Ele corrige individualmente, esse pode ser feito nesse momento, ou tem que aguardar a próxima versão? Não, essa correção vai ser liberada na próxima semana, nessa ferramenta que eu comentei, vai poder corrigir individualmente. Esse exemplo que você deu, possivelmente os outros 29 talvez até já receberam, e esse 30º ficou de fora. Então, vai corrigir e ele vai entrar no próximo lote, se já for momento de pagamento para ele. Nesse momento, não faz nada. Nesse momento, a empresa não consegue fazer. Como a Geni comentou na resposta da primeira pergunta, quando o benefício é processado, se a empresa hoje tentar enviar um novo arquivo com aquele CPF numa das linhas, ou fizer uma entrada no próprio sistema empregador web e tentar incluir de novo, o sistema vai negar. Porque se já foi processado, ele não deixa você enviar. Se ele não foi processado ainda, aí tudo bem, você consegue entrar lá, enviar de novo, e ele vai sobrepor. O grande problema é que, se o teu prazo de 10 dias já passou, você não deve fazer isso, porque senão você vai estar perdendo o prazo. Então, é melhor deixar o que está lá, a semana que vem corrige, e aí você vai manter o prazo. Porque se você enviar fora do prazo, você vai ter aquela penalidade disposta na legislação. Isso realmente é um ponto muito preocupante, porque está sempre batido. Um arquivo, o último arquivo sobrepõe o primeiro. Isso, mas ele só sobrepõe quando ainda não foi processado. Em todos esses casos que tem dessa resposta que a gente deu agora, que já apareceu uma notificação de divergência de vínculo, problema com a receita, mandato eletivo, qualquer que seja dessas notificações, já não há mais sobreposição nesse caso, porque já foi processado, e o sistema, então, não deixa você enviar. Pronto. Ótimo, obrigado. Geni, eu faço um requerimento do bem.
Então, vamos lá. Eu separei aqui os motivos, porque as pessoas às vezes não identificam, né, o que seria retificação. O que eu faço? É retificação? É alteração? É inclusão? Então, eu separei aqui. Quando é que se precisa retificar? É justamente quando identificou algum erro cadastral, né, alguma divergência no que foi informado no bem em relação ao que tem na base do CNIS. Alguma alteração nas datas do acordo, porque muitas pessoas também no início confundiram a data, né, do acordo que precisava ser informado, se era a data inicial, se era a data da assinatura, né, a data da 2 dias antes. Então, se precisar fazer alteração nessa data, se precisar alterar o tipo de acordo, era suspensão, eu enviei redução de 50, mas era 70, se tiver alguma correção nesse sentido, ou até o caso de diminuir o prazo, que é restabelecer antes do prazo que foi informado. Tudo isso se encaixa nos motivos para retificar. Então, se eu hoje precisar retificar, nós vamos entrar nisso que o João Paulo falou ali. Não consigo retificar se o benefício já conta como processado. Precisamos aguardar até na próxima semana, quando vai haver essa possibilidade, né, de poder retificar. E aí, sim, eu posso fazer as correções, ele vai reprocessar e tudo mais. Então, tanto um erro cadastral que foi identificado, algum erro no vínculo, alguma alteração nas datas que precisa ser feito daquele acordo, não estou falando de um novo acordo, nenhuma prorrogação, né? Alteração no tipo, um restabelecimento antes de prazo, tudo isso se chama, a gente entende por retificar. Nesse caso, hoje eu não tenho como retificar, precisa aguardar até a próxima semana, quando tiver essa funcionalidade no empregador web. Perfeito. Então, como faço para excluir um requerimento do bem? Fiz o processo, o funcionário pediu para sair da empresa. Fiz o processo, em um dia, no outro dia. E aí, como é, João Paulo? Como é que se dá esse processo? Essa mesma situação que acontece para a situação dos vínculos que estão sendo rejeitados, na mesma funcionalidade que vai ser liberada na semana que vem, de acordo com o cronograma, vai ser permitido o empregador fazer essa alteração de um contrato. Um exemplo, ele mandou uma suspensão de 30 dias, agora ele quer prorrogar ela por mais 30. Então, ele vai entrar e fazer, ainda que isso tenha acontecido para trás. Então, já estamos no dia 12, né? Vai ser liberado, vamos dizer, no dia 20. Isso já aconteceu no dia 1º de maio, porque foi 30 dias de 1 a 30 de abril, e agora ele vai fazer no dia 20 de maio, como exemplo, retroativo a alteração do dia 1º de maio ao dia 30 de maio, o segundo mês. Ele vai fazer essa alteração, então, nesse vínculo. Ele precisa excluir, que foi a pergunta que você fez. Também vai fazer a comunicação de exclusão. Qual é o grande problema da exclusão? Se é uma situação que já foi processada e enviada para o banco e paga, esse empregado vai ter que devolver esse valor por GRU. É só essa a dificuldade, o problema, a situação incômoda, porque se já foi processado e pago, esse benefício indevido vai ter que se devolver para o GRU. Mas a empresa será penalizada? Não tem penalidade, é simplesmente a necessidade, o trabalho, vamos dizer assim, de ter que fazer essa devolução desse recurso. O empregado que vai ter que fazer, que é ele que está recebendo esse benefício. Do mesmo modo, na situação, a empresa suspendeu o contrato por 30 dias. Certo. Aí, por uma necessidade da empresa, seja pelo retorno do comércio na cidade, ou qual seja o motivo, chegou no 20º dia, ela precisou suspender a suspensão, né, interromper a suspensão e pedir a volta ao trabalho daquele empregado. Isso, na prática, já aconteceu. Agora, ela vai precisar comunicar ao sistema, na semana que vem, quando for liberada essa funcionalidade, olha, era do dia 1 ao dia 30 e agora é só do dia 1 ao dia 20. O sistema vai recalcular, vai fazer a baixa, e o empregado vai, possivelmente, receber os 30 dias, vai ter que fazer a devolução dessa proporcionalidade de 10 dias que foram eliminados. Então, todas essas situações, tanto do empregador... Então, só reiterando, somente pode fazer... Não ouvi, Ângela. Ângela... Então, reiterando, todo esse processo só pode ser feito após a nova versão. Sim, é somente após essa liberação. Na prática, já pode ser feito. O empregador precisa que o empregado volte, ele não precisa ficar esperando essa funcionalidade acontecer. Ele formaliza isso com o empregado, faz lá uma comunicação de retorno, pega a assinatura do empregado, respeitando aquele prazo de 2 dias que a medida provisória estabelece,
e tudo bem. Mantém isso guardado para evitar de uma fiscalização entender que aquele empregado está num processo de suspensão e, na verdade, está trabalhando, então ele vai ter como comprovar, não, esse empregado já voltou, está aqui, eu só não consegui comunicar o sistema ainda. Por quê? Porque a fiscalização está atenta a situações de empregadores que têm comunicado uma suspensão e quando você chega na empresa, o empregado está trabalhando. Isso é uma fraude que não pode acontecer. Em maneira alguma, o empregado, estando com contrato suspenso, ele pode trabalhar, mesmo na empresa, em trabalho remoto, em qualquer situação. E se ele teve a jornada e salário reduzido, também tem que haver respeito a essa redução. Ah, mas ele precisou voltar antes. Você tem isso formalizado com a assinatura do empregado. A hora que o auditor fiscal entrar de fiscal, o empregado ele vai informar isso que aconteceu e tal. Não tem problema. Quando a funcionalidade estiver liberada semana que vem, você faz a comunicação dessa prorrogação. Essa é uma dúvida extremamente comum. Eu vi aqui no chat várias perguntas. Eu recebo essas perguntas todo dia, toda hora, de vários lugares. Então, não precisam se preocupar. Vai ser respeitado o prazo, não vai ter penalidade. Só que a funcionalidade ainda não está liberada, vai ser liberada na próxima semana. Ô, Ângelo, deixa eu complementar. Aproveitando, né, que justamente a questão, então, sistema, né? Sistema de folha de pagamento. Vocês podem estar fazendo todas essas opções, tanto cessar antes do prazo, excluir, retificar, prorrogar, fazer um novo acordo, fechar a folha de pagamento, fechar os cálculos, entregar o recibo, né? Muitas vezes para o empregado, pode estar fazendo isso, só não tem como fazer a informação para o empregador web, mas sistema, que é a parte que a gente precisa fazer o fechamento e tudo mais, pode estar fazendo tranquilamente, todos os sistemas estão liberados para isso já. Nesse sentido, os sistemas de folha, eles foram mais rápidos que o governo. Assim, e aproveita, inclusive no E-Social. No E-Social, a empresa já pode fazer também essas comunicações todas para ajuste. O empregador doméstico já consegue fazer lá também a comunicação do seu segundo mês de prorroga, de suspensão ou de redução de jornada. No E-Social já pode ser feita toda essa situação. Inclusive, a ideia não é uma ideia, é uma meta, é que no início do próximo ano, o empregador web seja substituído também pelo E-Social. Então, hoje o empregador está tendo que fazer duas comunicações, no E-Social para alimentar todos os demais bancos de dados e no empregador web para gerar o benefício. A partir do ano que vem, quando a gente conseguir essa substituição, ele vai comunicar no único sistema e isso vai servir para todos os processamentos. Então, é uma facilidade que vai ser trazida com essa substituição também a partir do início do próximo ano. Perfeito. João Paulo, aproveitando ainda essa mesma pergunta, você falou sobre o empregado está em suspensão, está com redução de jornada de trabalho, e ele está trabalhando naquele momento em que está sofrendo já a redução. Tem sido recorrente a seguinte pergunta: eu fiz uma redução de 50%, mas eu precisei daquele funcionário, alguns dias ele está fazendo hora extra. Como é que está sendo tratada essa questão da hora extra, quem está com redução de jornada de trabalho? Eu posso passar essa resposta? Brincadeira. Pois é uma situação controversa essa questão da possibilidade de se fazer hora extra nessa situação. Eu sinceramente, não vejo vedação na norma de que se faça, mas é realmente uma situação bastante difícil e teria que haver uma formalização com esse empregado, enfim, para que isso fique muito claro de que não é uma fraude nesse momento. Não sei se as empresas, talvez pela experiência da Genil, como que as empresas estão efetivamente fazendo essas comunicações, estão formalizando de algum modo, porque realmente é uma preocupação que deve ter. É meio incompatível se você analisar que você reduziu a jornada de trabalho daquele empregado, porque você não tem demanda, e ao mesmo tempo vai ter uma necessidade dele fazer uma hora extraordinária. Mas a gente sabe que o mundo do negócio não é simples, e não é simples como não é uma regra de 3. Tem muita mudança que acontece repentinamente, pode ser que num dia isso seja necessário. Então, por isso, talvez, que a medida provisória não trouxe essa vedação. Mas tem que ter muito cuidado, explicar, conversar com o empregado, numa situação dessa, o próprio auditor também conseguir identificar isso com o empregado, né? Ok. Pronto. Consultei o empregado.
Os últimos salários estão zerados. O que devo fazer? Muito bom. Essa aí é uma questão que desde o início a gente teve problema nos salários, né? Na consulta dos salários. Inicialmente a gente manda os salários pelo arquivo, a gente cadastra ele no empregador web quando se coloca um acordo. Mas no começo a gente teve problema com os arquivos importados, mostrava com 2 casas a mais, né? Então, em vez de R$1.000, mostrava 100 mil, né? Então, isso era só uma visualização incorreta. Com uma última atualização que o empregador web trouxe, ele na verdade mudou o campo. O campo agora, a gente já sabia desde o início que na verdade não seria considerado o salário que a gente enviasse no arquivo, e sim o que tiver na base do CNIS, ou seja, as bases do INSS dos últimos 3 meses. Mas aí na última alteração o nome do campo inclusive mudou, né? Agora o nome do campo lá no empregador web é último salário e-social /GFIP, penúltimo salário e-social /GFIP e antepenúltimo salário e-social /GFIP. Então, ele está buscando a informação agora do CNIS mostrando aqui na tela. Detalhe, ele só vai mostrar quando processar o benefício. Se processar o arquivo, ele já vai mostrar o empregado lá na consulta, mas como vai estar processado não, a informação dos 3 últimos salários vai estar em branco, justamente porque ele não processou ainda, ele não buscou os dados do CNIS. Então, ele só vai aparecer realmente quando processar o benefício, que é lá nos últimos dias, antes uma semana, 10 dias antes do pagamento, tá? Então, não se preocupem com isso, ele vai buscar da base do CNIS. O que ele busca? A base do INSS, aquilo que eu informei no E-Social, se eu já estou obrigado ao E-Social, ou na CFIP, se eu sou do grupo 3. Então, ele vai buscar de lá, vai fazer a média de lá e vai fazer o pagamento do benefício em cima desses valores. Ok. Outro questionamento. Isso está sendo muito recorrente de segunda-feira para cá. Como faço para prorrogar um requerimento do bem? Fiz o requerimento dia 3 de abril. Venceu o meu prazo agora no início, dia 4 de maio, né? E aí quero fazer um novo. Não estou conseguindo. Como faço esse processo, Geni? Você e João Paulo estão com a bola da vez. Eu vou iniciar e o João Paulo complementa. Assim, muita gente querendo fazer novo acordo, e aí eu me deparo com 2 situações, né? Primeiro, se o primeiro acordo já está processado, eu não consigo mandar um segundo, manualmente eu não consigo, e o arquivo ele rejeita porque já tem um processado e ele não me permite. Aí vem a questão, tem que aguardar. Se eu aguardar, eu vou perder o prazo, né? E aí o João Paulo já vai complementar em relação ao prazo também. Hoje não tem como fazer isso, tá? Então, assim, nos motivos de querer um novo acordo, fiz de 30, quero agora de mais 30 ou mais 60, isso são novos acordos, né? Então, nesse caso também, eu não preciso mudar o primeiro. Muita gente pergunta, eu envio um novo com data inicial lá do dia 1º de abril, só que agora eu coloco de 60 em vez de 30? Na verdade, não, né? Você vai fazer um novo acordo iniciando dia 1º de maio, se for seguido, né? Então, só que isso eu não consigo fazer agora, justamente por causa dessa trava do sistema em relação ao que já tem processado. Teve muitos casos, tá, Ângela? Muitos casos que o pessoal fez a prorrogação, informou um novo, como o primeiro não estava processado, ele sobrepôs. Então, a gente tem um grande problema aí, sumiu o primeiro, muita gente vai ficar sem receber esse primeiro agora na virada, né, nessa virada dos 30 dias, porque sobrepôs, porque a informação inicial era de que podia enviar um novo acordo, se as datas não convergirem entre si, ele iria aceitar, mas acabou sobrepondo porque não estava processado, né? Então, assim, a gente sabe que isso é um problema também que vai ser ajustado, né, para frente, e aí provavelmente a gente vai ter que buscar novamente esses acordos iniciais e mandar de novo para que ele processe e entenda que são 2 acordos em vez de um substituir o outro, né? E aí a gente precisa também aguardar essa funcionalidade, mas aí eu vou deixar para o João Paulo. Vamos lá, João Paulo, dá uma esclarecida. O que a Geni falou é isso mesmo, todas essas situações de prorrogação, alteração, exclusão, retorno antecipado, elas vão ser possíveis a partir da liberação dessa funcionalidade na próxima semana. Antes dessa liberação, vão ser feitos esses reprocessamentos que eu comentei para algumas situações, e algumas delas já vão ser resolvidas, porque toda semana é feito um processamento ordinário.
mas essa semana se definiu várias situações de alterações de regras, como eu comentei, da questão do CNPJ, algumas situações do suplente, situações que não tinha remuneração, então estava bloqueando, porque o empregador tinha informado uma remuneração, e agora isso vai ser totalmente reprocessado, e o que já tiver limpo vai passar. Agora, o empregador já pode ter feito essa prorrogação que você questionou, informado no E-Social, assinado com o empregado, ele só não conseguiu informar no empregador web, mas semana que vem isso vai ser possível. E, voltando um pouquinho em relação à questão da remuneração, a portaria 10.486, ela regulamenta a forma de cálculo e ela fala que vai ser com base nas contribuições previdenciárias, base de contribuição previdenciária dos 3 últimos meses, e não havendo remuneração, a informação vai ser feito, o cálculo vai ser feito com base no salário mínimo. Então, é importante, inclusive, até para que as empresas e os contadores, muitos que estão nos assistindo, percebam a necessidade de manter atualizados os bancos de dados, porque se a empresa não é obrigada ao E-Social e ela não, a remuneração, né, porque todos já são obrigados a enviar os vínculos, mas a remuneração, ela já é obrigada, sendo do grupo 1 e grupo 2, e ela não enviou, o CNIS vai estar zerado para esse empregado e o cálculo vai ser feito com base no salário mínimo. Do mesmo modo, se que é do terceiro grupo e não enviou a GFIP desse período, desses 3 meses. Então, para ver a necessidade e a importância de você manter atualizados esses bancos de dados, com as informações necessárias. Nós temos uma parceria com o Conselho na orientação dos contadores nesse aspecto, especialmente do lançamento das rescisões, né, porque tem muitas situações de baixas de vínculos que não estão sendo informadas, e isso prejudica muitas vezes o empregado hoje, que era ex-empregado, na verdade, agora ele está tentando um benefício emergencial lá do Cidadania, aquele auxílio emergencial de R$600, e não está conseguindo porque tem um vínculo que a empresa não comunicou a baixa no E-Social. Então, é importante ter essa noção de que essa comunicação hoje ela é fundamental para a concessão de benefícios aos empregados, né? Excelente, isso realmente é um alerta muito importante que você fez. O Conselho Federal de Contabilidade já fez uma campanha sobre isso, já disparamos para todas as nossas bases, alertando sobre a responsabilidade e sobre a importância de comunicar todas as demissões no E-Social. Estamos acompanhando isso de perto e espero que realmente esses fatos sejam todos comunicados e corrigidos. Outra pergunta: como faço para entrar com o recurso em relação ao benefício divergente? Jani, bom, essa é bem simples, a funcionalidade de recurso ainda não foi liberada. Na próxima semana, essa também é a proposta no cronograma para liberação dessa funcionalidade, isso já foi homologado com a data prévia, mas acredito que em muitas situações não vai haver necessidade de recurso. O processamento vai corrigir esse reprocessamento vai corrigir algumas coisas, outras situações a empresa vai poder corrigir lá no sistema e já vai o sistema reprocessar naquela mesma semana. Agora, nas situações que realmente for necessário um recurso, ela vai apresentar. O recurso, por que eu falo que o ideal é não precisar recurso? Porque ele é um processo administrativo que precisa de uma análise, de um servidor, uma pessoa, demora. Quando é um processo automatizado, a coisa é muito mais rápida de andamento, né? Então, a ideia é tentar fazer o mais automatizado possível e manter para recurso apenas as situações realmente necessárias, e essas, a partir da semana que vem, também vai poder fazer essa interposição. Eu tenho outra pergunta, João Paulo, para você. Vê, o governo criou a CTPS digital e, dessa forma, dispensou as anotações na carteira física. Só que os funcionários, quando estão indo na Caixa sacar o FGTS, é pedido que apresente a carteira física. Tem como resolver essa questão? A Caixa está ciente, todos os seus postos de atendimento, porque num momento como esse, as pessoas estão indo buscar o desemprego e aí estão tendo que retornar para as empresas e muitas delas estão fechadas. Certo. Realmente é uma força muito grande, uma tarefa muito grande, essa transformação digital que está sendo feita nos processos de benefícios do Estado, seja da Caixa, seja da Secretaria de Trabalho, ou de outras secretarias do Estado. Mas, em relação à carteira de trabalho, conforme a CLT, a partir da alteração trazida pela reforma trabalhista,
A carteira de trabalho é o documento, unicamente aquele documento é o necessário para saque do FGTS. E a partir da lei da liberdade econômica, ela passou a ser preferencialmente eletrônica. E então a Caixa já sim tem essa ciência, já orientou todas as agências por meio de comunicados internos desse processo, de que o processo não é mais de pedir a carteira em papel, e sim de pedir a carteira, o comprovante da carteira eletrônica. O que acontece é que pode sim ter uma situação ou outra de uma agência, nós temos aí muitos municípios que têm essas agências, então pode acontecer de uma ou outra agência não ter essa informação. Eu posso até, se for o caso, que identifiquem alguma situação, me comunicar, Ângela, não sei se pode deixar meu e-mail, algum contato do próprio CFC, e você passa por mim. Enfim, não tem nenhuma dificuldade de fazer essa intermediação para a gente passar para a Caixa e a Caixa orientar corretamente a agência que esteja exigindo a carteira em papel, porque realmente ela não é necessária. No início que a gente lançou a carteira de trabalho, inclusive a atualização da carteira demorava um pouquinho, passava dos 10 dias, que é o prazo para saque do FGTS, e isso gerou um problema, então a gente trabalhou o máximo para conseguir essas atualizações automatizadas, junto com a INSS, com a DataPrev, para atualizar isso automaticamente, e hoje a atualização está acontecendo em questão de minutos, então para exatamente permitir que o empregado possa dar entrada no seguro-desemprego já ali pelo próprio aplicativo da carteira de trabalho, e também possa ir até a Caixa. A Caixa também lançou o aplicativo do FGTS para saque desse FGTS, muitas vezes o empregado sequer precisa ir até uma agência, mas há sim esse compromisso de que não haja necessidade de apresentação desse documento e a comunicação tentando ser o mais automática possível. Geni, eu não sei se você tem alguma experiência nesse caso, que queira também comentar e questionar. Muitos clientes falam isso para a gente, né? Porque eu fiz uma campanha bem grande no início da CTPS Digital, e aí vieram muitas questões nesse sentido, assim, de realmente a Caixa ser um dos órgãos, assim, né, mais travado nesse sentido. Eu acho que é evolução, né? É a evolução mesmo, e eu acho que vale sim um comunicado ali para a Caixa, só para reforçar novamente. Mas eu acho que a gente está avançando bem nesse sentido. Não, diante disso, eu já posso também, mesmo não tendo nenhum caso concreto aí, novamente fazer um contato com os representantes da Caixa que fazem essa gestão do FGTS para identificar se tem algum normativo, eventualmente tem esse publicado, eu posso passar para o CFC, passar para vocês, que daí já podem publicar no próprio site do CFC, a gente começa a demonstrar que essa informação existe, e sim, ela existe, para que todos tenham essa informação harmonizada. Perfeito, vamos querer sim esse comunicado para a gente poder agilizar. Perguntas diversas, muitas, mas vamos tentar responder. Não vai conseguir atender todas, por questão de tempo, tem muitas repetidas também, mas vamos lá. Fabiana Paro, ela pergunta, a empresa pode fazer um contrato de 30 dias de redução ou suspensão, depois retornar às atividades normais, e se posteriormente for preciso fazer novo contrato de redução e suspensão, pode ser feito? E aí, Geni, o que é que você nos diz sobre isso? Ela pode utilizar dentro de todo o período de calamidade pública, em que vai até 31 de dezembro de 2020, ela pode utilizar ou 60 dias de suspensão e mais 30, né, de redução, ou 90 de redução, ou, enfim, ela pode usar todos os recursos limitado a 90 dias, né? Eu sei que suspensão eu posso no máximo 60, mas posso complementar com redução. Ou usar os 90 dias como redução, também não tem problema. Mas pode ter um período, um acordo, aí volta a trabalhar, ter outro acordo, pode ser um de 50%, depois de 25%, posso ter suspensão, depois redução, normal, tranquilamente, tá? É só questão de realmente esperar. No sistema, isso pode ser feito, no e-social pode ser feito, o acordo assinado com ele pode ser feito, só a questão do empregador web que a gente tem que aguardar para a próxima semana. Só aproveitando a situação, complementando, por uma questão operacional, hoje no empregador web, você só consegue comunicar acordos com pelo menos 15 dias. Então, embora não haja limitação na norma, mas isso vai ser retirado já nas próximas versões, o empregador vai poder fazer com menos dias, exceto para a suspensão, porque na suspensão a medida provisória é muito clara, dizendo que são 60 dias, podendo ser dividido em até 2 períodos de 30 dias.
Então, para a suspensão, você pode fazer a comunicação do benefício 2 vezes. Ainda que você retorne mais cedo em um deles, no outro você vai poder pedir somente 30 dias, porque essa é a regra que a medida provisória trouxe. Em relação à redução de horário, aí não tem problema, você pode fazendo de 5 em 5, 5 trabalhando, 5 reduzido, 5 trabalhando, 5 reduzido, num cenário que isso seja necessário, e não tem nenhum problema disso, respeitados os 90 dias no caso da redução e de 60 dias no máximo no caso da suspensão. Perfeito. Então, seria algo assim, para inclusão de suspensão, 30 ou 60. Para alteração, né, aí sim eu posso diminuir o prazo. Você pode reduzir, exatamente. Isso é bem lembrado, Jenny. Você pode pedir fazer uma comunicação de suspensão de 60 dias ou de 30. Chegou no 5º dia, você tem necessidade que aquele empregado volte. Nenhum problema. Comunica que aquele empregado vai voltar e o sistema vai fazer o recálculo daquilo com base naquela informação que você prestou, sem problema. Perfeito. A Liliana Regina também pergunta: a funcionária não tem registro do nome da mãe. Informei o nome do pai. Vamos ter problemas? Possivelmente vai dar alguma divergência de vínculo, talvez, com o cadastro da Receita, né? Porque o cadastro da Receita também busca nome da mãe. Mas é algo que pode ser corrigido, identificar no CNIS, eventualmente na hora fazer uma consulta no próprio CNIS, para identificar como que isso está registrado lá, para que esse processo seja alterado no sistema e depois reprocessado. Não há necessidade, talvez, de apresentar um recurso nesse caso. João Paulo, eu tive essa situação e aí eu segui a regra do seguro-desemprego. Seguro-desemprego campo também existe, também é obrigatório, e lá o layout pede a informação de não informado, não declarado, se eu não me engano. Eu segui se for algo que esteja no CNIS dessa forma, realmente, que não tem a informação, porque às vezes você não tem a informação ali, mas no banco de dados essa informação consta, né? E aí pode dar divergência. Certo. Mas se realmente não for, o que vai estar lá no próprio banco de dados do CNIS, de não informado. O Carlos Augusto Santos pergunta: quando o sistema vai permitir que façamos correções possíveis de erros? Mas esse já foi esclarecido, a nova versão, que é na expectativa de próxima semana, ser liberada. Carlos Augusto vai poder... Outra pergunta: não encontrado sobre transferência de empregado versus filial no mês, como resolver? Felipe... Está cortando, né? Mas em relação à matriz e filial, né, João Paulo? É a transferência. Na verdade, não encontrado sob transferência. O que eu ouvi, Geni, hoje, teve algumas situações, eu preciso ainda averiguar com a DataPrev, porque não Geni, cortou, quando eu estabilizar. Foi algo que é novo para mim, que algumas situações de empresas que fizeram a transferência receberam o empregado por transferências de outra empresa e deu alguma divergência. Eu não sei se a divergência está dando no CNPJ ou na data de admissão. Então, eu vou ter que identificar algum caso concreto desse para ver com a DataPrev a situação, e se tem alguma situação de automatizar isso, ou se é algo que vai ter que ser corrigido pelo empregador nesses casos. Se a data de admissão foi informada e convocada, enfim, eu não sei exatamente, mas hoje já tive alguns casos que me relataram e ficaram de me enviar comprovações dessas. Para mim também chegou o questionamento no sentido de qual data informar. A gente sabe que para o social a gente informa a data de admissão, a primeira, né? Primeiro. Então, assim, existe uma data de transferência e eu envio, inclusive, evento pré-social com a transferência. Eu acho que essa questão de abrir essa validação de usar o CNPJ raiz, eu acho que isso já vai ajudar bastante, né? Porque aí, mesmo que não conste o último estabelecimento para qual ele foi transferido, ele vai aceitar aquele vínculo. Então, acho que isso já vai ajudar bastante. Não é só, porque não teve só, João, questão de ter errado no CNPJ. Teve também questão de, ele fez transferência, ele está agora nessa filial, mas aí o CNIS não reconheceu que estava nessa filial. Não, essa questão de ser, quando é da mesma empresa, com a mesma raiz, esse está tranquilo. A preocupação que eu estou tendo é de situações que ela veio de um grupo econômico que não é a mesma raiz. Aí realmente ele vai ter que verificar, a gente vai ter que identificar qual é a informação de data que tem que estar certinha ali para evitar esses erros, né? Essa orientação precisa acontecer. Mesaque Lima, ele pergunta:
sobre a mensagem de vínculo não em contrato ou divergente, mesmo que os dados já foram conferidos e estão corretos, o que fazer? Sobre isso, a gente conversou hoje com a DataPrev, eles estão reprocessando essas questões de vínculos divergentes, provavelmente, até o final de semana, tudo isso vai estar sendo tratado. Confirma, João Paulo, sobre isso? Essa é a ideia, que esse processamento aconteça, esse reprocessamento aconteça ainda essa semana, mas a demanda está bastante grande de várias situações, então eu não posso garantir que vai acontecer mas assim, tudo indica que sim, essa semana ainda vai acontecer esse reprocessamento, para já no início da próxima semana poder ser liberada a funcionalidade de alterações e correções e recursos. Certo. Tiene Renata, as informações não estão sendo processadas na CTPS digital. Então, isso realmente, João, assim, ó, na CTPS digital eu não consigo, eu vou lá na parte do benefício e ele diz que não tem. Aí eu vou no site da CTPS, né? Ali ele consta certinho. Eu não sei se eles até na semana passada eles fizeram uma atualização, mas mesmo assim não trouxe ainda. No aplicativo não está aparecendo, mas no GovBR para o empregado está aparecendo. Exatamente. No aplicativo, aquele do que a gente instala no celular, esse não aparece. Olha, eu precisaria ver algum caso concreto para encaminhar para a DataPrev, porque é algum erro simples de comunicação. Porque se não estivesse indo sequer para o GovBR, poderia ser algo mais, mas não, é só uma comunicação aí, porque ele está alimentando um banco de dados e não está alimentando o outro, né? Tá. Eu te mando uma Eu não tive nenhuma situação de caso concreto, a gente pode mandar para a DataPrev e eles identificarem, sim, para corrigir, porque por enquanto é muito melhor utilizar o aplicativo do que ter que usar o web. Exatamente. Cláudio Ferreira pergunta, mas tem gente com certo antigo, o que está impedindo a pessoa de receber o benefício? Mas aí deve ser aquele auxílio, né? Olha, tem uma situação... deve ser alguma coisa de demissão. Isso está muito comum, sim, no auxílio emergencial, mas tem uma situação, Ângela, que está acontecendo quando são vínculos antigos com a administração pública. Porque, de alguma forma, na hora de fazer o primeiro batimento, só foram considerados baixados aquelas situações que o vínculo já foi baixado pela RAIS. E, especialmente, quem saiu em 2019, a RAIS já foi comunicada, mas ainda não foi processada, informada e sensibilizada no CNIS. Então, lá no CNIS, essa informação da RAIS não chegou, mas já chegou pela GFIP. Então, nesses casos também, está nesse backlog, nesse processo de reprocessamento que vai acontecer com CNPJs, remunerações e tal, para essa correção, esse novo batimento, de forma a identificar se tem uma baixa lá da GFIP, é porque esse vínculo já realmente foi baixado. Mas essa só nas situações de órgãos públicos, porque na situação de vínculos abertos com outras empresas, não há qualquer problema para recebimento do benefício emergencial. Ele só não pode receber se ele tiver outro vínculo público. Ok. Deixa eu ver. Vínculo não implantado. Fiz uma suspensão de contrato por 30 dias para postergar mais 30. Tem que fazer um novo processo e inserir no empregador web? Precisa, mas ainda não está sendo possível, né? Se o primeiro já está como processado, o segundo não vai aceitar, ele vai dar o impeditivo lá, porque já tem um processado. Precisamos aguardar até na próxima semana, quando vão liberar essa funcionalidade, e aí também questão de prazo, né? Que pode ser que a pessoa pense que o prazo já está nos 10 dias, né? Pode ter acontecido, sei lá, início de maio, então a gente já está passando do prazo de 10 dias, mas esse prazo também, como o João Paulo já falou, vai ser revisto e vai ser aceito, porque a funcionalidade não existe no empregador web, então não é culpa de ninguém, né? Não é culpa do empregador, não é culpa do escritório, não é culpa do sistema, é culpa de não estar aceitando no empregador web, então esse prazo vai ser considerado também. A Vera Lima também questiona como fazer no caso do KEPF, que não está aceitando enviar novamente uma nova suspensão, uma prorrogação, dizendo que já foi cadastrado e o prazo já venceu. Isso não é só o caso, é o mesmo, né? É a mesma situação, seja KEPF, seja empregador doméstico, seja empresa no empregador web.
todas as situações, a mesma situação de resposta, que é, próxima semana, isso deve ser liberado para esse cadastramento, sem penalidade para o empregador, isso não tem como o empregador ser penalizado, porque não é falha dele a não comunicação dentro desse prazo. Mas é importante ficar atento para a próxima semana, quando isso for liberado, para também não deixar para muito depois, porque vai ter um prazo. Porque a preocupação, João Paulo, de muitos aqui no questionamento que eu tenho acompanhado, é passar os 10 dias. Vamos supor que saia a nova versão no início da próxima semana. E aí já ultrapassou os 10 dias. Sim, mas por isso que eu falo, como existe já no sistema cadastrado um benefício em nome desse empregado, vai se aproveitar essa data anterior como sendo a data inicial, então assim, não vai ter, porque na verdade até as alterações pela portaria, se for levar à risca, na portaria, quando são situações de alterações, o prazo é de 2 dias para comunicação, então vejo que ainda é menos, mas não vai ter esse problema, não vai se aplicar essa penalidade, pelo menos não. Um caso concreto, um que venceu dia 5 de maio, então, 6 de maio, ele ia entrar com a nova prorrogação. Não conseguiu. Tá? Vamos supor que seja liberada a nova versão dia 20, 18, 19, não sei. Já que levei dia 20. E aí já passou o prazo. Sim. Mas aí, como ele já tem um arquivo anterior, vai ser aproveitado, é isso? Exatamente. Vai ser o sistema, a Secretaria do Trabalho está trabalhando junto com a Dataprev para que não haja nenhuma penalidade para empregadores que não conseguiram fazer uma comunicação por uma insuficiência de atendimento do sistema. Então, podem ficar tranquilos quanto a esse ponto. Eu sei que não é só esse o problema, tem um problema também do pagamento. Quanto mais demora isso, mais demora o pagamento. Algumas situações já eram para estar pagas e não foram. Mas também a ideia, como eu comentei, uma vez comunicada a alteração, corrigido, esse reprocessamento acontecer de forma imediata e o pagamento acontecer no próximo lote. Então, também a ideia é de apressar ao máximo essas situações. Aproveitando o pagamento, Angela, não teve nenhuma pergunta sobre pagamento. Eu acho que vale comentar um pouquinho sobre o processo. Tem sim, fala sobre, mas já tem algumas, eu estou tentando... Muitas, mas fala sobre elas. Deixa eu ver se o que eu queria era falar um pouquinho sobre o processo de pagamento, porque o benefício emergencial está sendo processado toda semana e encaminhado para os bancos. Há um convênio da Secretaria de Trabalho com 2 bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Todos os casos que o empregador informar uma conta corrente ou uma poupança em nome do empregado, seja do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco que não seja a Caixa, esse dinheiro vai para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai depositar na conta do empregado o recurso que é do Banco do Brasil, né, na conta que é Banco do Brasil, e vai fazer uma transferência para os demais bancos, todos os outros, que estão conveniados com a FEBRABAN, para o depósito nas contas que forem informadas. Se, na hora de fazer esse processo, identificar que aquela conta informada tem um dígito errado, o dado não está batendo, é uma conta de um terceiro e não é do empregado, é do filho, é da irmã, é do marido... não vai ser feita essa transferência. O que vai acontecer é que o Banco do Brasil, então, vai abrir uma conta digital, né, como uma poupança digital, em nome daquela pessoa, e ela vai ter que sacar esse recurso no Banco do Brasil quando não conseguir. Mas nos casos que a informação da conta está certinha, isso vai ser acreditado na conta do próprio empregado. Agora, e se a pessoa não enviou o número de conta bancária no arquivo? Se ele não enviou o número de conta, ou se ele informou uma conta da Caixa Econômica, o recurso está sendo enviado para a Caixa Econômica, a Caixa está... Quando chegar na Caixa, ela vai identificar, mesmo que não tenha informado se existe uma poupança no nome daquele empregado, se existe, ela já transfere, se não existe, ela vai criar uma conta digital também em nome desse empregado. Em todos os casos dessa criação de uma conta digital, o empregado consegue movimentar pelo aplicativo bancário. Então, se é da Caixa, pelo Caixa Tem, ele vai conseguir movimentar esse recurso, seja gerando um código para saque na lotérica, seja transferindo para uma outra conta da Caixa. No caso do Banco do Brasil também, por meio do aplicativo do Banco do Brasil, ele consegue movimentar esse recurso sem necessidade de se deslocar até o banco. Agora, é muito provável que, às vezes, nessa situação do Banco do Brasil, que era para ir para um banco e não foi e acabou dando errado, não aconteça do dinheiro estar liberado no dia previsto. Às vezes demora um dia a mais ou 2, porque é um processo ali que vai acontecer. Então, se, por exemplo, o dinheiro não está liberado naquele dia que estava previsto, tenta esperar o dia seguinte, que é muito provável que isso já vai estar, pode acontecer algum delay aí nesse processo.
Mas esse é o desenho do encaminhamento bancário. E uma situação que a gente não falou aqui no processo em nenhum momento, e eu já vou aproveitar para falar, é do trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente, conforme a medida provisória, ele tem direito a receber 3 parcelas no valor de R$600 cada uma. E para ele, não há necessidade de haver acordo de suspensão ou de redução. Inclusive, ele pode continuar trabalhando normal, conforme as convocações que tiver. E o empregador não precisa comunicar nada no empregador web. O que a gente fez? A Secretaria de Trabalho buscou junto à DataPrev, na base do CNIS, todos os contratos de trabalhadores intermitentes ativos e já processou e encaminhou para a Caixa esse pagamento. O intermitente todos vão receber na Caixa. Por quê? Porque eu não tinha informação de conta. Então, tudo que não tinha informação de conta foi para a Caixa. O primeiro pagamento já aconteceu essa semana, primeira semana de maio, a partir do dia 4 de maio, e todas as primeiras semanas de junho e de julho vai acontecer os outros 2 pagamentos, então, para o trabalhador intermitente. O recurso já está lá, sem necessidade do empregador fazer qualquer requerimento, sem necessidade do empregado fazer qualquer requerimento. Isso foi feito e processado automaticamente. Tá, Ângela, deixa eu só complementar 2 coisas. Em relação ao pagamento, é isso mesmo que está acontecendo, tá, João? É bem dessa forma mesmo, e o pessoal tem relatado o quanto está funcionando bem os aplicativos, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, que isso está funcionando muito bem, ele dá toda a informação. Se não está lá o benefício, é porque realmente os bancos não têm o que informar, mas no caso de estar lá, a conta digital, o banco que foi feito o TED, está funcionando muito bem. E, João, eu queria te fazer um outro pedido em relação agora é mais pensando nas empresas de software, né? Pensa comigo que semana que vem, dia 20, 21, vai estar liberada essa funcionalidade no empregador web, e aí, novamente, né, a gente vai saber junto com todos os usuários do sistema, e eles vão, né, na pressa, vão querer usar o empregador web manual, já que o sistema não vai estar adaptado, porque provavelmente vai sair um novo layout, um novo campo, alguma coisa que o sistema vai ter que adaptar. Então, eu queria pedir, se pudesse, liberar antecipadamente para as empresas de software o layout, né, para a gente já poder trabalhando um pouquinho, 1 dia, 2 dias antes, já ajuda muito, porque senão vai correr de novo o risco do pessoal ir lá fazer, e aí fazer manual, gente, fazer manual não é bom para ninguém, né? Não é bom para o usuário, não é bom para o governo, que vai errar, né? A pessoa vai errar. Então, né, se puder antecipar de que forma vai ser isso, é um novo layout, é um novo campo, isso ajuda bastante. Você sabe que a Geni participa com a gente no GT Confederativo, assim como a Ângela, enfim, o GT Confederativo do E-Social, que a gente tem essa preocupação de sempre atender as empresas de software nessas necessidades de colocar numa produção restrita inicial, enfim. O benefício emergencial é uma exceção, a gente está vivendo hoje um estado de pandemia que nunca vivemos, então é algo que está sendo feito assim na maior vontade de fazer rápido e com os erros que são naturais num processo de se fazer a coisa correndo, no processo de sistema sempre tem problemas. Eu vou levar essa demanda, Geni. O único detalhe em relação a esse caso específico é que eu tenho a garantia da DataPrev que vai entregar na semana que vem essa funcionalidade no sistema empregador web. Eu não tenho ainda essa garantia de que vai entregar um novo layout para que esse processamento automático seja feito por meio de arquivos. Então, eu ainda não sei se ela vai conseguir fazer as 2 coisas e entregar da mesma forma, ou se essa alteração mais automatizada ela vai demorar um pouquinho mais. Entendi. Mas, se acontecer em conjunto, vamos sim trabalhar, e, enfim, vamos nos manter em contato aí com o CFC, com as empresas de software, para tentar atender ao máximo essas demandas. Mas eu acredito até que não vai ser liberado nesse momento ainda esse processamento em lote, vai ser liberado em processo individual, o que eu sei que é muito complicado para algumas empresas que têm muitos casos de empregados que têm que lançar um segundo acordo, ou, enfim, fazer alguma situação, mas que vamos ver o que a gente consegue avançar para que possa acontecer, ainda que seja no meio termo, em algumas situações, isso poder ser feito em lote. João, assim, às vezes, eu sei que, né, a prioridade vai ser dada para o manual, mas às vezes a prioridade poderia ser dada para o in-lote, entendeu? Talvez liberar primeiro do arquivo ajudaria bastante, eu acho que todo mundo, né? É só para registrar mesmo, tá? Sim, sim. Gente, nós estamos chegando já próximo do nosso final. Agora, temos muitas perguntas ainda, muitas são repetidas, mas eu quero fazer aqui um alerta a todos.
que nós temos um FAQ, que foi construído junto com o Conselho Federal e as empresas de software, juntamente revisado pelo João Paulo, né, pelo Silvio, então, a DataPrev, a Secretaria Especial do Trabalho, o coordenador, né, do Programa Brasil Digital Trabalhista, trabalhou diretamente nesse FAQ, então temos muitas respostas ali, e eu quero lembrar que o SEBRAE também, hoje em dia, é um grande parceiro do Conselho Federal de Contabilidade. Ele criou um ambiente de respostas justamente para os contadores. Então, acesse o SEBRAE, ele tem resposta para contadores. Esse FAQ lá, outras respostas sobre isso. Sempre que estão chegando questionamentos, a gente está dando atender, fazer essas respostas e postar no SEBRAE. Então, podem contar com o Conselho Federal, com a Secretaria Especial do Trabalho, com o DataPrev, com as empresas de software, que é grande parceira, e a gente vai procurar responder tudo dentro do possível. E com a nova versão, a gente espera que realmente muitas respostas, né, vamos ter, né, a partir desse momento. João Paulo, muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Geni, gratidão por sua presença. Obrigado a todos que participaram diretamente com perguntas, com comentários. Né? O Conselho Federal agradece demais. E a Fabrício por fazer nossa abertura e agora o nosso fechamento. Muito obrigado, Conselho Federal, se coloca à disposição. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, da Geni, do João Paulo e da Ângela, da conselheira Ângela. Foi uma excelente live, eu tenho certeza que com as perguntas aí, vou só reforçar o que a conselheira Ângela disse, que o CFC, a FENACOM e o SEBRAE, perguntas e respostas, é respostascontadores.sebrae.com.br. As perguntas aqui podem ser cadastradas nesse endereço que eu estou passando, respostas-contadores.sebrae.com.br. De antemão, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Acompanhe a gente nas redes sociais, que nós teremos mais lives aí para todos os profissionais. Muito obrigado a todos, boa noite e a gente se vê na próxima. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Tchau.